Chegou mais uma vez a hora que todo mundo que está estudando há anos pensa e se prepara e sofre e se prepara mais um pouco, que é a hora do Enem. Hoje a gente vai falar de como chutar bem, de como dar aquela adivinhada pra ir bem na prova de inglês do Enem. Já falei no ano passado do Enem, né, de como que ele é composto na parte de inglês em 2 vídeos, que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, porque vale a pena você ficar sabendo, vale a pena você entender melhor a estrutura do inglês. No ano passado, eu falei pra vocês que são 5 perguntas na prova de inglês, antes da prova de 2016. E aí o nosso amigo Enem decidiu me contradizer, me contrariar, e colocou 6 perguntas de inglês na prova de 2016. Eu estou sentindo uma treta! Então, esse é o número que você tem que trabalhar em cima. Trabalha entre 5 e 6 questões, que eu vou tentar parar de adivinhar o que vem aí pela frente. Vamos ver o que acontece agora em 2017. Como que você vai chutar bem essas 5 ou 6 questões de inglês? Você leu, você se preparou, você sabe que a prova de inglês de habilidade específica no idioma é baseada em interpretação de texto. Aqui no canal eu falo direto de leituras e coisas bacanas, livros, sites que você possa treinar a leitura, também vale a pena você dar uma procurada aqui no canal. Mas aí chegou na hora e você não sabe como responder aquela pergunta. Como que eu vou chutar? Então, primeira coisa, dentro dessas perguntas em inglês, você vai usar 3 símbolozinhos pra ir lendo na hora que chegar no inglês e pra você poder dividir essas perguntas em perguntas que eu sei, perguntas que eu consegui responder. Você vai lá do lado e faz um tique. Um yes, I can do this. Consegui responder sem problemas, mas marca com esse tique mesmo assim para você se organizar dentro do tempo da prova. Outras perguntas que você começou a ler e ficou em dúvida entre 2, marca essas 2 no seu papel, na sua prova, né, na parte de perguntas, no seu bloquinho de perguntas, e marca com um ponto de interrogação, uma dúvida. Então essas 2 podem te ajudar, porque provavelmente a resposta é uma dessas 2 que você marcou. Tomara, né? Depois disso, as perguntas que você não tem a menor ideia, você marca com um X. Por quê? Porque você não vai chutar sem ler. Querido aluno, querido vestibulando, você não vai chutar sem ler. Não tem essa coisa de ai, teacher, não deu tempo. Eu chutei a... Porque, ai, meu Deus, que legal a prova de inglês. Não vai chutar sem ler. Então você vai ler tudo e marcar com esses 3 símbolos. Depois que você marcou, você vai voltar primeiro nas perguntas que você colocou um ponto de interrogação. Você vai ler de novo. Primeira coisa que você tem que focar muito é que vão ter perguntas que vão te distrair. Então, como assim? Por exemplo, no ano passado, 2016, todos os professores de inglês piraram com uma pergunta que teve sobre uma música do Paul McCartney no ano de 2016 no Enem de inglês. Foi uma pergunta sobre a música Ebony and Ivory. Ebony and Ivory come together. Depois você põe no YouTube para você ouvir a versão do grande Paul. Essa pergunta falava sobre o conflito do Ebony and Ivory, que na verdade é um conflito racial, um conflito de cor de pele. Ebony representava o ébano, que é um tipo de madeira escura, né, um tipo de madeira negra, e o ivory quer dizer marfim em inglês, né? Em inglês o ivory quer dizer marfim em português. Então essa coisa das 2 raças vivendo junto, em harmonia, é uma coisa que vai além realmente da tradução e vai muito mais da interpretação. Mas o que isso quer dizer? Na hora de responder essa pergunta, de responder as opções dessa pergunta sobre o Paul McCartney, tinha uma opção que falava de aprender juntos, do aprendizado junto, porque na letra existia a palavrinha learn. O aluno que tá com aquela pressa, que não tem aquele passo a mais, né, que tá tipo ali preocupado com matemática e física e não liga tanto pro inglês, vai ler a palavra learn e vai pensar, learn é aprender. Então vai direto no aprendizado. Não era essa a resposta. A resposta certa era respeito étnico. Então era uma coisa que falava realmente da cor, né, e não do aprendizado, não tinha a ver com isso. Então, por que eu tô falando isso? Porque se você ficar em dúvida entre 2 perguntas, entre 2 opções da múltipla escolha, não vá com a resposta óbvia. Normalmente, se a palavra aparece no texto, se tem muita coisa falando exatamente essa palavra, eles usam essa palavra na opção, não é essa a resposta. Isso é uma coisa que
eu digo pra você, aluno que também tá se preparando para exames internacionais, tipo Cambridge, TOEFL, IELTS, tá, a pergunta ali tá muito óbvio, o que você ouviu ou você leu, não é essa a resposta. Eles querem que você pense realmente fora da caixa, que você interprete além. Então, na hora dessas duas dúvidas, chute uma que não foi falada, obviamente, explicitamente no texto que você tá lendo. No caso das perguntas que você não tem ideia, que você não sacou, eu fiz um estudo aí das últimas 4... Foi 2013, 14, 15, 16. As últimas 4 provas, e normalmente existe uma uniformidade das letras que eles usam dentro da prova de inglês. Tem sempre uma letra que eles não usam at all, então ano passado não teve, não saiu dessa regra, né? A maioria das versões da prova, das cores das provas não usavam uma letrinha, onde aparecia ou não usaram A, não usaram B. Mas se você tiver que chutar mesmo, dá uma lida nas outras respostas que você fez pensando, que você tem certeza, e tenta chutar numa letra que não foi ainda, porque como são 5 ou 6 perguntas do Enem em inglês, eles não vvão ficar repetindo tipo 8 Cs, porque nem tem 8 perguntas na prova de inglês. Espero que tenha ajudado. Dicas finais pra você ir muito bem nessas perguntas de inglês. Não chute de cara uma coisa que você não sabe. Tipo, não sei, vou colocar C. Leia. Presta atenção. Administra o seu tempo. Então, deixa eu ver. Eu tenho 10 minutos para inglês. Deixa eu ver quanto tempo eu vou usar para cada leitura, para cada pergunta. Se eu estiver passando desse limite, se eu estiver gastando muito tempo com uma pergunta, põe o xizinho, não sei como responder, e vai para as outras. Cada minuto conta e cada pergunta conta no Enem. E por último, a última dica é essa que eu já falei: evite o óbvio. Tudo que tiver muito explícito, tudo que tiver muito com tradução assim. No texto aparece ball. E na opção aparece bola, não vai ser normalmente o explícito, o óbvio, porque o Enem quer fazer com que você pense, quer explorar isso, então evite o óbvio não existe, ok? Muito boa sorte, arrasem, queridos alunos, na prova no domingo, me façam orgulhosa, make me proud, e me contem como foi a experiência aqui nos comments, que eu quero saber de vocês, tá bom? Bye! Expression of the day. E a expression de hoje tem tudo a ver com o vídeo, já que a gente falou de chutar bem no Enem. A expressão de hoje é to guess. Em inglês, o chutar numa prova, chutar uma coisa que você não sabe muito bem, não é o kick, que seria o chutar a bola, chutar uma coisa com os seus pés. Em inglês, o chutar quer dizer guess. Então, se você quiser falar que você chutou uma pergunta no Enem, você pode usar no exemplo: I guessed the answer for that question in my test. Eu chutei a resposta para aquela pergunta na minha prova. Então esse guess é a palavra para chutar. Pode usar chutem bem, se for necessário, no seu Enem. And bye! Com 2 vídeos um pouquinho sobre o que é. Dá uma chutada. Que horrível.